Porque com Deus é tudo do céu, é tudo sobrenatural. Amém? E Deus gerou no nosso coração nós estudarmos a igreja de Corinto. Nós fizemos aí uma pequena introdução na quarta-feira. Combinamos que quarta, sexta e domingo nós vamos aplicar esse conteúdo. E domingo que vem, sem ser esse agora, no outro, nós vamos fazer um bate-papo, um debate aqui de manhã, né? Aí você traz as suas dúvidas. Eu vou postar lá no grupo essa apostila. Aí você manda imprimir, né? Você tira as suas dúvidas, porque não é somente uma leitura, não é somente aqui no culto. Nós aprendemos já na introdução que leva um tempo. O amadurecimento cristão não é do dia para a noite e tem que ter esforço. Que ele não vem naturalmente, não. Que você tem que se esforçar. Você tem que ler a Bíblia, tem que ter compromisso com o Senhor, tem que desejar no seu coração, porque às vezes, mesmo nós desejamos a mudança para a nossa vida, a transformação para a nossa vida, ainda é difícil, né? Não conseguimos fazer aquilo que Deus quer. Imagine se a gente não buscar. Então é necessário você buscar, em nome de Jesus. Eu li algumas estrofes. Nós estamos lá embaixo, aleluia, onde fala um dos objetivos pessoais, amém? Lá embaixo, eu deixei porque nós vamos citar a Bíblia, e você que está sem apostila aí, pegue sua Bíblia, que nós vamos desfolhar a Bíblia, em nome de Jesus, porque quando eu e você somos firmados na palavra de Deus, a transformação. Quantos querem morar no céu? Então tem que ter transformação. Lá no céu só entra quem tem o caráter de Deus, que tem a identidade cristã, que tem o passaporte, tem um passaporte para entrar no céu, né? Qual é o passaporte? O sangue de Jesus. Quando eu levanto a minha mão e reconheço o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, o meu nome é escrito no livro da vida. Mas é só isso? Não. Isso aí faz parte do plano da salvação. Aí Deus vai trabalhar na minha vida, eu vou desejar o céu, eu vou almejar o céu, Deus vai moldar a minha vida, o meu caráter, vai me disciplinar, me discipular, aparar as arestas, muitas vezes é doloroso, não é verdade? Mas aí nós desejamos descer as águas, morrer pro mundo, ressuscitar para o Senhor. Para por aí? Não. Aí eu vou ficando maduro, o pastor vai parando de dar leitinho, vai dando uma comida forte, como foi com os irmãos de Corintos, né? Aleluia! E aí eu vou desejando fazer algo, porque a palavra de Deus é isso. Ide, pregar, ensinar e fazer discípulos. Deus não te chamou só para você ficar sentado num banco. Deus te chamou para você fazer a diferença. E muitas vezes, igreja, para nós fazermos a diferença, não é no muito meu falar. Não é no muito você falar, você que tem vindo para Jesus agora, que nós estamos trabalhando com bastante pessoas que estão conhecendo o Evangelho. Você vai alcançar sua mãe, seu pai, seus irmãos, talvez o seu namorado que não conhece Jesus, o seu noivo, o seu esposo. Não é por aquilo que você vai falar, mas pelas suas atitudes. Porque se você vem para a casa de Deus, tem que ter transformação. Você não pode ficar da mesma forma. Nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de Jesus, nós estamos pregando a boa notícia, nós estamos declarando a transformação de vida. Está entendendo? E você precisa desejar isso. Nós lemos aqui que a igreja de Coríntios, ela nasceu dentro de um contexto terrível. Aquela cidade era uma cidade promíscua, que acontecia orgias, idolatrias, maledicências. Era terrível, mas o apóstolo Paulo entrou em cena ali e levantou um povo ali. Um povo que era fervoroso, que buscava os dons. Deus derramou os dons do Espírito dele sobre aquela igreja. E ensinou aquela igreja a buscar a presença do Senhor. Amém? Voltei um pouquinho que tinha alguns irmãos que não estavam aqui quarta, né? E tem outros que estavam quarta e não está aqui, mas vamos lá.
fazer a obra de Deus, amém? Eu vou ler aqui com você lá embaixo. Um dos objetivos pessoais e ministeriais, vocês acharam aí na apostila? Do apóstolo Paulo era o de alcançar níveis cada vez maiores de maturidade espiritual e ver todos os cristãos no mesmo nível. Está entendendo? O desejo de Paulo e é o mesmo desejo do coração do pastor. É o mesmo desejo que eu tenho. Eu quero crescer e quero que você cresça comigo. Eu quero ficar firme com o Senhor e quero que você fique firme comigo. Eu quero ganhar almas para o Senhor e quero que essas almas fiquem firmes, né? Aleluia. Dinheiro da apostila, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso. Esse é o desejo do meu coração, né? Era o objetivo do apóstolo Paulo e deve ser o objetivo de todo cristão, igreja. Qual é o seu desejo quando você vem para a casa de Deus? O que você deseja? Quando você recebe uma bênção, quando você vê a transformação na sua vida, porque a gente vê, né, igreja? Tem situações que a gente fala assim, olha, é porque hoje eu tenho Jesus. Quem é que nunca se pegou falando assim? É porque hoje eu tenho Jesus, porque se fosse antes, o negócio ia ficar feio. Porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda, né? E se não está mudando, o negócio está diferente. Então tem que ter uma transformação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Na realidade, o mandamento da grande comissão é o de fazer discípulos. Esta era a preocupação de Paulo e de outros apóstolos. Vamos lá no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12. Os irmãos me ajudam dando glória, viu? A missionária não é teóloga. Aleluia. O meu negócio é orar e profetizar. E quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer, bate as pernas, treme a barriga. Você é missionário, lógico, eu sou igual a você. Sou de carne e osso igual a você. Então, ore por mim, para que Deus faça o querer dele através das nossas vidas. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, glória a Deus. Você encontrou aí na tua Bíblia? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. O que esse versículo está querendo dizer? Que nós temos que se aperfeiçoar. Santos somos nós, os pecadores arrependidos, que vamos morar no céu. Vamos vencer a carnalidade, a fraqueza humana e vamos morar no céu. Então ele está falando de mim e de você. Para quê? Para quê que vai vir o aperfeiçoamento na minha vida? Para mim ser a melhor? Para mim crescer sozinha? Não. Para o desempenho do seu serviço, eu vou me empenhar. Eu vou aprender a pregar, aprender a louvar. E para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Igreja, Jesus é a cabeça. Ele estabeleceu o anjo da igreja. E nós somos o corpo. E se tem alguém aqui enfermo, aleluia, o corpo todo sente. Quando nós somos aqui membros do ministério debaixo da unção, né, profética, do espiritual, cobertura espiritual do pastor Marivaldo. E nós somos membros deste corpo. E na minha vida, na sua vida é assim, quando você topa o teu dedinho, todo o corpo dói, não é? Quando você está lá, alguma coisa, bate o cotovelo lá numa quina. O que você vai falar? Ai, a irmã fez até careta. Ai, aí quando você às vezes você está em alguma situação, bate a cabeça, todo o corpo dói. Todo mundo vai sentir. Se tem alguém enfermo, e quando eu falo enfermo, pode ser na vida espiritual, conjugal, familiar, financeira. Se você não está bem, a igreja sente. Porque nós somos um corpo, nós somos uma família. Então nós temos que juntos buscarmos o conhecimento do céu para aperfeiçoar o nosso serviço, porque nós estamos aqui para servir a Deus. Tá entendendo? Então, é um aperfeiçoamento no nosso serviço para quê? Para que haja edificação do corpo, para que o corpo cresça.
Amém? Então, para isso é esse discipulado, para a edificação do corpo. Quer ver outro versículo falando? Aleluia, livro de Filipenses, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Onde está a missionária? Entre Gênesis e Apocalipse. Vai dando glória aí, ajuda a missionária. Se o pastor pegar a Bíblia e quiser ir lendo, pastor, para me ajudar. Aleluia. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Filipenses 3, 12. Então lê aí, pastor. Tá vendo aí? Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Nós não estamos aqui, igreja, eu falo dessas palavras as minhas, né? Não é porque eu estou dando esse discipulado que eu já estou do jeito que Deus quer. Que o dia que eu estiver do jeito que Deus quer, Deus me leva para a glória. Nós estamos em busca de um amadurecimento. Amém? Mas nós temos que prosseguir, nós não podemos parar. Aleluia, tem um versículo muito abençoado que fala. Aleluia, Oséias 6, no capítulo 6, ou capítulo 3, 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não pode parar. Você precisa ter sede de Deus. Você precisa ter uma mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E tem algumas outras referências que vai falar da mesma forma. Você que está anotando aí, ó, anota esses versículos, né? Efésios 4, 12, Filipenses 3, 12, Colossenses 1, 28, né? Aleluia. Colossenses 4, 12. Vai anotando, depois você lê em casa. Em 1 Coríntios 2,6, vamos ler o 1 Coríntios 2,6. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Para você ver que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, Ele nos encoraja a buscar, assim, conhecimento do céu. Por mais que eu e você fale, não, eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia, eu não consigo entender nada, você é que pensa, porque se você insistir, você vai conseguir. Livro de 1 Coríntios 2,6 diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, nós não podemos buscar sabedoria humana, igreja. Nós temos que buscar sabedoria que vem de Deus. Eu não posso agir com o meu eu, com o meu ego, com o meu orgulho. Mas eu preciso buscar a sabedoria que vem do alto. Não é verdade? Isso nós temos que aplicar muito para a mulher. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola destrói com as suas mãos. Nós precisamos buscar essa sabedoria do alto, né? Aleluia. Eu gosto muito de ministrar para as irmãs, eu gosto, porque o inimigo nos ataca muito e nós precisamos se renovar em Deus. A nossa mente tem que estar renovada em Deus, né? Deus nos fez especiais, mulheres, né? E muitas vezes os nossos nervos estão abalados, os nossos nervos estão na flor da pele. Todos os meses há uma transformação dentro de nós, de troca de hormônios. Os homens não sabem o que é isso, né, mulheres? Eles estão em minoria aqui, mas é difícil. Você que tem o seu esposo, sua esposa, a sua noiva, entenda ela.
Porque não é muito fácil ser mulher, não. E o Senhor nos deu muitos... hoje, a mulher, ela é 1001 tarefas, né? Corremos de dia, corremos de noite, já acordamos pensando na janta, o que eu vou fazer quando voltar, já deixa meio encaminhado, e o uniforme do filho, né? E o que eu vou fazer? Eu quero correr, que roupa eu vou pôr hoje no culto? Logo que nós acordamos, a gente pensa no dia inteiro, a gente cronometra o dia inteiro, o que eu vou fazer no serviço, e na hora do meu almoço eu tenho que fazer, nossa, Deus me dá graça para dar tempo, porque o almoço é curto, eu tenho que fazer um monte de coisa, não é assim? A mulher já amanhece assim, ó. Às vezes lá em casa é até engraçado, igreja. Porque a gente levanta de manhã, o tic-tac do homem não acorda que nem da mulher, né? Não acorda, eu já acordo. Aí o homem, né? Pelo menos o meu, senta, pensa. Aí quando nós estamos atrasados de manhã, ele está dirigindo ainda dormindo. Eu falo, amor, nós está atrasado. E eu tô lá na frente já. Tô lá na frente. Isso acontece com os homens. Não é só com o meu lá em casa, né? Aí nós vamos já amanhecer o dia brigando? Não, nós temos que entender que nós somos assim e eles são da forma deles, né, irmã? Pessoas, todo dia vai ser um quebra-pau dentro de casa. Não pode. Nós temos que ter respeito, né? Se eu sou assim, às vezes ele ainda fala assim, filha, ninguém é igual a ninguém. Tipo assim, deixa eu, calma, mas é verdade. Então nós temos que ter sabedoria em lidar com as situações, em lidar com as situações difíceis da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E eu quero entrar com você numa área que fala disso mesmo, de meninos na fé e de pessoas maduras. E eu não estou falando em idade, igreja. Porque tem pessoas que têm idade e não são maduras. E eu sei que você conhece pessoas assim. E tem pessoas que são mais novas e já são maduras. Estou falando do intelecto, do conhecimento, do caráter. E Deus, Ele entende esta fase nossa. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente levanta a mão, deseja descer as águas, e aí começa a ver a libertação, a gente começa a se despertar na fé, em querer fazer algo para o Senhor. Tudo tem que ter uma estrutura. Nós não podemos pular etapas, nós não podemos dar os passos maior que a perna. Tem que ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Dia após dia, nós crescemos na presença de Deus. Agora, nós não podemos ficar o resto da vida imaturos. Não, nós precisamos buscar a maturidade. Primeiro porque Jesus está voltando. E se a gente ficar fazendo meninice, mesmo sendo ministrado, aí é erro. Agora, se eu faço uma coisa errada e eu não tinha consciência daquilo, aí é uma coisa. Não é assim as nossas crianças? Quando a gente começa a educar os nossos filhos, quando eles são pequenininhos, a gente vai ensinando com aquela paciência, e hoje está faltando paciência, né? Receba aí a graça para você educar seus filhos, netos, sobrinhos, para você viver a sua vida com tranquilidade, com mansidão, com temperança. Aí a gente vai educando os nossos filhos. Aí chega uma hora que eles vão fazer, eles erram uma vez e a gente fala. Erra outra vez, a gente fala. Na terceira para a quarta vez já é um castigo. O bebezinho mesmo já é um tapinha na mão. Não é verdade? E com Jesus não é diferente, não. Muitos não entendem o trabalhar de Deus. Muitos não entendem o processo com o Senhor. Mas há um processo, viu? E nós explicamos aqui que esta igreja, ela nasceu no meio de uma cidade corrupta. E não está diferente nos nossos dias. A humanidade vive em corrupção, em engano, em orgias, praticando maldade, praticando mentira, né? Praticando tantas coisas horríveis ao Senhor. E nós vamos deixar o mundo predominar na nossa vida? Não.
E era isso que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja. Aleluia. Que eles não poderiam ficar naturais como homens carnais, como criancinhas, que era chegado um despertar na vida deles, que era chegado um despertar na maturidade. E na minha e na sua vida não é diferente. Chega de meninice, né? Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo pregou ali para os irmãos, levantou aquela igreja, ficou 1 ano e 6 meses ali com aquele povo, e foi que a missão de apóstolo Paulo era passar, ganhar aquela vida, consolidar aquela vida e já ir, formar uma igreja ali e ir fazer missões. Essa era a missão de apóstolo Paulo. E foi chegada uma história aos ouvidos de apóstolo Paulo, que dentre um dos líderes da igreja, um rapaz que já era jovem, olha como estava a igreja. O rapaz era jovem, um dos líderes, ele coabitava com a sua madrasta. E todo mundo sabia, parecia uma coisa normal. Então, o pecado estava predominando ali no meio, o povo estava achando normal. E o pecado para o povo de Deus não é normal. Apóstolo Paulo, ele orou, clamou, e ele falou assim, olha, eu vou entregar a carne, isso em oração, a carne deste jovem nas mãos de Satanás, para que a carne dele se acabe e a alma dele vai para o céu. Porque ele estava preocupado com as almas. E ele estava exortando aquele povo ali a ter santidade. Que o pecado não é normal, não. O pecado, ele não é normal, igreja. Aleluia, para você ir para o céu tem que ter santidade, tem que ter transformação. E aquelas pessoas estavam vivendo como se estivessem vivendo no mundo. E quando eu venho para Cristo, eu não posso viver como eu estou vivendo no mundo. Amém? Lógico que tem o seu tempo, tudo no tempo de Deus. Mas você precisa abrir o seu coração. Amém? E deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Aleluia. A palavra traduzida aqui, já na página 2. A palavra traduzida aqui como adultos é a palavra grega, teleios, que significa perfeito de idade completa. Um adulto maduro. Algo que é trazido à sua plenitude ou ao término do seu propósito. Algo que de nada é necessário que seja completo. Nesta passagem, a palavra teleios, adulto, é constatada com a palavra traduzida como criança ou bebê. Népios, um que ainda usa fraldas, que não é maduro o suficiente. Um sentido espiritual, teleios, fala que alguém está plenamente desenvolvido, espiritualmente maduro, de acordo com as qualidades espirituais detalhadas no Novo Testamento. Mas, por mais que haja tempo, treinamento ou prática, se a base não for construída na oração e na revelação da verdade, este amadurecimento não será sustentado. Igreja, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa ser construída na oração, na revelação da verdade. Aleluia. Nós precisamos ser sustentados na verdade. Porque eu faço uma pergunta no seu coração. Por quê? O inimigo das nossas almas, mesmo conhecendo a verdade, ele é um anjo caído hoje. Você já parou para pensar? Porque ele viu a glória de Deus. Ele viveu com Deus, ele adorava a Deus. Está entendendo? O que ocasionou a queda daquele anjo de luz? E que fez ele enganar a terça parte do céu? Olha, porque ele enganou a terça parte do céu. Ele é um anjo caído e com ele caiu terça parte do céu. Que são os demônios caídos hoje. Por quê? Porque ele não se firmou na verdade. Ele quis ser Deus. Ele se encheu de soberba, de altivez. Ele não foi dependente de Deus. Pelo contrário, ele quis ser mais que Deus.
E não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer maduro na fé, mas totalmente dependente dele. Deus quer que você dependa dele. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja abençoada. Mas Deus quer que você tenha humildade no seu coração. Por que Deus está falando assim conosco? Porque Ele quer honrar o seu chamado. Ele quer te levantar na terra. Ele quer que você ganhe almas para Ele. Aleluia. Ele quer realizar o desejo do seu coração. Ele quer te fazer um homem, uma mulher bem-sucedida em todos os seus caminhos. É em todos os caminhos, é na profissão, viu? É nos sentimentos, é na alma, é na família. Qual é a área da sua vida hoje que está fracassada, que está destruída? Qual é a área da sua vida hoje que você precisa ver a glória de Deus? Deus está nos ensinando a orar. Deus está falando para mim e para você que nós temos que praticar, que nós temos que insistir, que nós temos que ter base, e a base é a oração. A base é a revelação da verdade. Quem é a verdade, igreja? Aleluia. Quem é a verdade? Quem pode me dizer quem é a verdade? Fala bem alto aí que esse nome é lindo. Quem é a verdade? Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Vem e entra pela porta da ovelha. A Bíblia nos ensina que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por que neste século muitos têm ficado enganados? Por que nesse contexto que nós estamos vivendo, até de igreja, muitos têm falado, mas foi tanta profecia já na minha vida, que foi só profetada. Quantos já não ouviram isso? Aleluia, porque você está com seus ouvidos espirituais fechados. Porque você ainda não amadureceu na fé. Mas se você se fortalecer pelo caminho da verdade, se você entrar pela porta da salvação e ter um alicerce, uma base de oração, você vai discernir a voz do seu pastor. Você vai conhecer, você não vai ficar escandalizado, você não vai ficar perdido, você não vai ficar perambulando aí sem direção, mas você precisa crer e confiar na palavra de Deus, igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Que o Senhor Deus nos desperte espiritualmente. Que o Senhor Deus derrame a graça dele sobre nós. Aleluia. Que você receba o poder de Deus e se firme na verdade do Senhor. Aleluia. Que a sua base seja construída na oração e na revelação da verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Porque aí você vai ter um amadurecimento sustentado no Senhor. Meu desejo para você é que você seja fortalecido na verdade e chegue ao pleno conhecimento da verdade, que te leva ao amadurecimento, para que muitos possam se beneficiar da sua vida e liderança. Ai, missionária, mas eu não almejo ser líder. Irmão e irmã, quando nós se tornamos filhos de Deus, nós começamos a liderar situações, porque a Bíblia nos ensina que Ele não nos chamou por cauda, mas Ele nos chamou por cabeça. Amém? A partir do momento que você se posiciona na presença de Deus, o próprio Espírito Santo vai te levantando e vai te exaltando. Aonde você chega no trabalho, as pessoas olham para você e falam, ora por mim. Você passa pela rua, as pessoas veem a luz em você e querem ouvir alguma coisa da sua boca. Não é assim? Quando você fala, eu estou indo na igreja, alguém vai falar assim, leva meu nome lá e ora por mim. Quantos que estão aqui já não passaram por essa situação? Por mais simples que seja, por mais novinho que você seja na fé, quando você fala, vou na igreja, leva lá meu nome, para ver se acontece alguma coisa na minha vida. Ora lá por mim. Pede para a missionária. Pede, pastor, orar por mim que está difícil aqui. A partir do momento que você declara que você está aí na igreja, as pessoas começam a ver Cristo na sua vida. E você vai se tornando um líder espiritual, sem você perceber. Está entendendo? As pessoas começam a te observar.
A primeira coisa que acontece dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Por isso as pessoas falam assim, ai, parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. No começo é assim. Mas resista, que você vai ver a transformação na sua vida. As pessoas falam assim, você está indo na igreja, ora por mim. Aí amém. Aí de repente você dá uma falha, que nós somos falhos. Aí você escuta, você está indo na igreja fazer o quê? Às vezes, lá no passado, quando meu esposo não era cristão, ele já falou assim, as pessoas estão sendo libertas dos demônios, você está trazendo para casa? Tem que vigiar. Negócio que Deus é sério. Porque o inimigo luta, vai vendo. Uma experiência que eu tive. Nós começamos o discipulado na quarta-feira, tá? Eu entrei em consagração na quarta-feira para fazer o discipulado. Aí é o dia D. É o dia que tudo acontece para tirar a sua paz. O dia D. Aí eu já comecei topando, já comecei pondo a água, a jarra abrindo. E aleluia, tipo assim, glória a Deus. Aí daqui a pouco eu falei, vou voltar pra campo orar. E aí tô lá, atendo um, atendo o outro. E corro um, oro com o outro. Eu sei que eu levantei cedo, já limpando a casa. Mas sabe aquele dia que não flui? Aquele que fica assim, aí você já vai ficando, né? Calminha, eu pelo menos sou sangue quente. E eu, o sangue de Jesus tem poder. Lavando a louça, pondo comida na panela. Panela não pegou pressão, aí eu cozinhei o feijão para depois cozinhar a carne. Aí chega a hora que todo mundo chega. Todo mundo chega na hora do almoço, né? Eu ainda não estou chegando porque eu começo a trabalhar dia 1º. Mas ainda chega tudo junto. Aí eu estava lá com o almoço quase pronto. Aí meu genro chega com 5 miojos. E já vai pondo na panela. Eu, aleluia. Eu, aleluia, Jesus. Aí daqui a pouco eu tinha acabado de cozinhar o feijão, eu tô temperando, ele fala, Davi quer miojo? Aí o Davi, quero, então vem comer. Aleluia, glória a Deus. Aí chega o marido, vamos ver se essa carne é boa mesmo. Fica cheirando, vamos ver se tá bom. Todo mundo, cutucando, e cutuca o vaso. E eu, aleluia. Aí eu com muita calma, todo mundo na mesa, eu falo, então, né, gente? Tá difícil ser crente aqui. Respirei, falei, aí todo mundo começou a dar risada. Tô lá preparando a comida, o genro chega e dá pergunta pro outro se quer miojo, né? Aí todo mundo dá risada. E pá. E ali, tava tudo ali, eu clamando o sangue de Jesus, calma. Falei, não, mas eu vou vencer. Aí daqui a pouco eu tinha, né, uma caneca, muito, que eu tomo café pensando no filho que tá longe, as mães que tá longe sabem. Ele me deu uma caneca do jeitinho que ele fala, mamãe querida. Então, aquela caneca, gente, era a minha caneca de tomar café. Aí, de repente, minha filha, pelo que eu tô meio nervosa, ela foi guardar a louça. Aí, no que ela guarda a louça, sabe o que acontece com a minha mamãe querida? Se espatifa. E eu tava ali, irmãs, segurando o anjo daqui. Aí, vai vendo. Tá pensando que é só na sua casa? Aí o pastor... Mamãe querida quebrou. Eu tava ali, sai. Liga pro Gui pra falar que a mamãe... Mas, o abençoado é pastor. Ele é pastor, esse abençoado. E é fogo puro. E ele começou, mamãe querida quebrou. A Lisa, cala a boca, pra vigia. Aí eu falei, amém. Deu vontade de dar um ataque de fúria. Aí amém, glória a Deus. Mas eu tô ouvindo, eu tô ouvindo ele falar, mamãe querida. Passou, mas era para ser uma tragédia. Era para ser, não, irmãos, era para ser o caos, né? Foi uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Aí já tá vontade de falar assim, eu não faço mais comida nessa casa. Se vocês quiserem comer feijão, vocês vão cozinhar. Se vocês quiserem, que a carne tá cheirando, tá bom? Então vai fazer. Né? É o que vem, não é, irmãs? Não é o que vem pra gente falar, mas nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter uma maturidade, porque o inimigo vai cutucar mesmo. É que nem aqueles desenhos que vem com aqueles tripé, né? Ele faz isso, ele é tinhoso. Tridente, né, pastor? Pois ele faz isso com a gente. Vai me dizer que não faz na sua casa. Ou só faz comigo, só eu que sou louca. Só não,
irmão, tem alguém louco aqui comigo? Pelo amor de Deus, fala, eu sou. Acontece lá comigo também. Acontece comigo também. Aí a gente tem que respirar, clamar o sangue de Jesus e deixar a glória de Deus refletir em nós. Tá entendendo? Nós temos que dar um passo. Temos que ir para cima do gigante. Não é ir para cima do gelo, não. Oh, aleluia. O pastor tá gravando, ele vai ver. Ele deu risada lá em casa. Ele é uma bênção, meu gelo. Graças a Deus, uma bênção. Ó, pensou, não, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas o mais forte de eu escutar e me acalmar foi, quebrou, mamãe querida. Um deboche, irmãos. Eu falei, Jesus, você está fazendo isso comigo? Aí eu não falei nada. Aí eu lembrei do discipulado que a gente fez aqui, que todo ano eu faço, nós vamos abrir outro, que a melhor resposta é o quê, igreja? Aleluia, apliquei. Apliquei ali. Apliquei, melhor resposta é o silêncio. Mas o silêncio foi assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, me controla aqui. Se o Senhor não me controlar aqui, o negócio vai ficar feio. Aí, passou, entendeu? Vim pro culto, consegui começar o discipulado e vamos em busca do amadurecimento, tá entendendo? Só que outrora lá atrás não foi assim, não. Em situação como essa, hein, amor? Outrora lá atrás. Hoje eu posso dizer que eu já tô a caminho do céu. Mas lá atrás, era escreveu, não leu, o pau comeu, irmãos. Lá atrás, há uns anos atrás, irmãos, alguém debochasse de mim, alguém olhasse feio pra mim, acontecesse alguma coisa que aconteceu esses dias, que foi muitas, eu falava, aí eu falo, verdadeiramente o Senhor é aquele que nos domina. O Senhor é aquele que nos controla. Quando nós clamamos o Espírito Santo, Ele vem assim e segura nós. Aguenta firme aí, filha. Aguenta firme que você vai morar no céu e lá não vai ter deboche. Lá não vai ter afronta, lá não vai ter perseguição, amém. Eu vou morar no céu. Então você precisa vencer o quê? O homem natural. Porque o homem natural, se a missionária naquele momento estivesse ali fora da bênção, porque a bênção não segura, né? Porque quando a gente está no jejum, a gente pode ficar nervosa, né? Não pode, né? A gente se controla mais. Talvez, se eu não estivesse na graça ali no propósito, né? A gente chuta o pau da barraca. Então nós precisamos saber nos dominar e ter domínio próprio como? Com a sabedoria do céu. Nós lemos aqui com a verdade de Deus. A nossa base tem que ser qual? Nós lemos aqui. A nossa base nós temos que treinar e praticar. Mas a nossa base tem que ser construída na oração e na revelação da verdade. Porque quando nós estamos na oração, o Espírito Santo ministra dentro de nós o que nós temos que fazer. Se é para falar, a gente fala. Se é para calar, a gente cala. E se é para sair de cena, a gente sai também. Porque tem pessoas que têm o temperamento tão forte que não consegue ficar calada, não. Aí você sai de cena, vai pro quarto, vai dar uma volta, vai ver o que está acontecendo lá na calçada. Pro inimigo não tomar conta dos seus pensamentos. Pro inimigo não tomar conta dos seus nervos. Porque o negócio é tenso. Parece umas coisas tão simples, né, igreja? Mas quem tem um sangue quente fervendo igual eu, sabe que é difícil, né? É a mesma coisa que pisar assim você e fazer assim. E você fala, aleluia. Mas o Senhor, Ele nos ensina a produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Se eu sou uma proclamadora de boa nova, se a Bíblia fala que eu tenho que estar calçada na sandália da preparação do Evangelho da Paz, como é que eu vou no lar do meu vizinho, igual eu tenho ido esses últimos dias, bastante até? O que eu vou levar lá se eu vivo em contenda na minha casa? O que eu vou orar lá no meu vizinho, alguém que pede oração para mim, se eu vivo gritando, brigando e não me tenho domínio próprio? E o que eu vou fazer? Que paz que eu estou levando ali? Tá entendendo como é sério? Quando alguém olha para você, aí chega naquele ponto que eu escutei muito. Tá indo na igreja e voltando com os demônios que expulsaram de lá? Não. Viu?
O Senhor, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a nossa história. Por isso o Senhor está nos despertando a prosseguir, aleluia, e a ter experiências com Jesus. Quem quer ter experiência com Jesus? Então você precisa amadurecer na fé, em nome de Jesus. Bora lá. Em direção ao amadurecimento, parte 2. Isso aqui é tudo em direção. Nós estamos caminhando para o amadurecimento. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, maduro, meus pensamentos, mentalidade, se desenvolveram muito além dos pensamentos, da mentalidade da minha infância. E agora eu deixei as coisas de criança. Então a gente começa a parar, né? De fazer pirraça, a parar de bater o pé com Deus, a parar, né? De fazer coisas de criança e caminhar para uma maturidade cristã. Um cristão maduro é um crente cuja vida começa a manifestar a semelhança de Cristo. Você está começando a manifestar a semelhança de Cristo na sua vida? Você está refletindo a imagem de Deus? Então você está começando a ficar maduro. Mas quais seriam as qualidades que marcam uma pessoa como sendo parecida com Cristo? E como podemos identificar isto em nossa liderança? Quando fala liderança, é eu, o meu domínio próprio, a minha vida, a minha conduta. Como você pode se identificar? Quando você está lá na sua casa, você topa o seu dedão, o que você fala? Hã? Tem alguém que deu risada, a missionária solta o palavrão. Clama o sangue de Jesus. Quando ninguém está te vendo. Como é quando ninguém está te vendo? Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está lá, né? Como que está a sua vida, a sua conduta com Deus? Está tendo transformação? Você está deixando as práticas de menino de fora, de lado? Está desejando a maturidade na sua vida? Você está se despindo na presença de Deus, arrancando aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus? Você precisa treinar, não é do dia para a noite, você precisa se esforçar. Principalmente nas nossas palavras, né? Palavras pesadas, fortes, palavras torpes. Nós precisamos tirar da nossa vida palavrões, nós precisamos tirar isso da nossa vida, né? Às vezes quando a gente vem para Cristo, a gente está falando assim de um jeito, mas não, com o passar do ano vai tendo uma mudança, vai tendo uma transformação, e é nessa hora que a gente vê se está maduro ou imaturo na presença de Deus. Aleluia. Muitas dessas qualidades do amadurecimento, que também são as qualidades de uma liderança bíblica, são únicas por causa dos elementos da verdade e espiritualidade do seu papel em trazer a verdadeira transformação e o caráter de Cristo. Vimos algumas destas no post anterior e falamos sobre o amadurecimento ser uma fase subsequente ao crescimento. Então você vai crescendo na presença de Deus. Você vai desejando Deus, né? Você aceita Jesus, confessa Ele como seu único suficiente Salvador, deseja descer as águas, aí leva um tempo, você começa a se enturmar, a se identificar com algum dom que Deus derramou sobre você, você ama aquilo, você quer exercitar. É nessa hora que você precisa buscar o amadurecimento de Deus, né? Porque Deus está te dando um crescimento espiritual, e esse crescimento tem que ter base, esse crescimento tem que ter um alicerce. O crescimento não acontece da noite para o dia. A maturidade cristã e o crescimento que o Espírito Santo produz determina em um período de tempo no crente. Entenda que não é o tempo em si que determina a maturidade. Ao invés disto, o progresso realizado e o crescimento conquistado que são importantes.
Então, não é o tempo que você tem de cristão. Não adianta ter 30 anos de cristão e não ter um amadurecimento na presença de Deus. Se você chegou hoje na presença de Deus, você já pode começar a buscar esse amadurecimento, essa mudança de vida. Até porque Deus tem pressa. Sabia que Deus está com pressa? Jesus está voltando e Ele quer te usar para ganhar os seus amigos, para ganhar os seus familiares, para fazer a diferença na escola, na faculdade, no trabalho. Ele tem pressa em te usar. E se você tiver disposição em abrir o seu coração e falar, eis-me aqui, o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Página 3. Louvado é o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, anota aí. Para no dia do bate-papo, né, de manhã, você perguntar e a gente dialogar, e a gente debater, né? Se eu não souber responder, o pastor vai nos ajudar. A gente busca em oração e o nome do Senhor será glorificado. Ao pensarmos no diferencial entre uma liderança qualquer e a liderança cristã, nosso foco está claramente no elemento sobrenatural envolvido, em como a maturidade e liderança cristã encontra sua fonte no relacionamento pessoal com o Pai, que se auto-revela na Bíblia pelo sacrifício de Cristo e do seu senhorio, através do Espírito Santo. O caráter cristão, necessário para sermos bons líderes espirituais, tem sua fonte no relacionamento pessoal com Jesus e deve ser o produto de uma vida cheia da palavra e do Espírito, que resulta na transformação de vida. Portanto, se a minha vida, né, é cheia da presença de Deus, se eu me alimento da palavra de Deus, o resultado vai ser a transformação de vida. Vamos lá para uma referência. Colossenses 3,16. Louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha aí. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então nós temos que se alimentar da palavra de Deus, igreja. Nós precisamos conversar um com o outro, se aconselhar um com o outro. Sempre que você vê alguém passando por um momento de dor, o seu conselho seja o conselho da Bíblia. Amém? Toda vez que eu vou dar um conselho, eu procuro dar conselho dentro da Bíblia. Você nunca vai me ver falando alguma coisa que aconselhando mesmo, fora da Bíblia, né? Então você precisa buscar isso, que habite em mim você ricamente. Então tem que ser abundantemente. Quando a gente fala de riqueza, é coisas abundantes, são coisas grandes, né? Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo venha estar habitada na minha e na tua vida. Que a gente possa se instruir, aleluia, e aconselhar mutuamente uns aos outros, igreja. Com sabedoria. De quem? De Cristo. Louvando a Deus com salmos. Quer um conselho? Procura no livro de Salmos. Quer ter paz no seu coração? Comece a cantar um hino ao Senhor. Comece a cantar cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Viu? Porque nós passamos sim por momentos difíceis, passamos sim por momentos tribulosos. Mas se eu estiver cheio da palavra de Deus, o pecado não vai me dominar. Amém, igreja? Você precisa buscar esta graça na sua vida, em nome de Jesus, para ter a transformação na sua vida, em nome de Jesus. E desta forma, que conseguimos entender
que sem o envolvimento destas fontes, quais fontes? A palavra de Deus, o hino espiritual, a oração, em conjunto com a renovação da nossa mente, nosso amadurecimento não será produtivo. Portanto, se eu entrar por estas portas e me acomodar em orar somente no período da oração da igreja, se eu me acomodar em ler a Bíblia somente dentro da igreja, se eu procurar buscar a Deus somente dentro da igreja, eu vou ficar em águas rasas. O Senhor, nós estamos aqui para ter comunhão. Nós estamos aqui para ser edificado. Mas você precisa ter uma intimidade com Deus lá na sua casa. Eu te pergunto, como está a sua intimidade com Deus dentro da tua casa? Você tem um cantinho lá que você gosta de orar? Você tem um cantinho lá que você gosta de ler a Bíblia? Hein? Você tem um cantinho lá na sua casa que é o seu particular com Deus? Né? A gente chega ali na casa da missionária Cleusa, ela tem um cantinho lá que já fica a Bíblia, já fica o óculos, uma caneta. Eu chego lá, eu falo, eu só observo, esse cantinho aqui é cheio da unção, né? E na sua casa, tem um cantinho que é cheio da unção? Tem um cantinho ali que você fala com Deus, que você se desespera com Deus, porque tem dia que não é nem oração, é desespero que a gente está falando com Deus ali, e Ele nos entende. Você tem um lugarzinho de refúgio lá dentro da tua casa? Quem já assistiu Quarto de Guerra? O filme, poucas pessoas. Assista o Quarto de Guerra, você que não assistiu. Um filme chamado Quarto de Guerra. Aí no dia da gente do bate-papo eu vou perguntar quem assistiu, hein? Por falar nisso, quem já começou a ler o livro de Coríntios? Glória a Deus. Pelo menos duas levantaram a mão. Primeiro e depois segunda. Primeiro você lê o primeiro, né? Depois você lê o segundo. Leia. Porque senão você não vai ter um desenvolvimento. Isso aqui é pouco, igreja. Amém? E você vai entender quantas coisas aconteciam ali no meio daquele povo. E aquele povo ali, cheio dos dons do Espírito. Eu tô estudando. Estou estudando todo dia, Eu ainda comentei assim com o pastor. Quem falou que ter dom é motivo que vai morar no céu? Enganado está quem pensa que tem um dom vai morar no céu, se não tiver o amadurecimento cristão. Porque aquele povo tinha um dom, mas não tinha amadurecimento nenhum. E aí? Lê lá o livro que você vai ver. Lê o livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios. E no dia do nosso bate-papo nós vamos debater sobre isso. Porque aqui eu estou falando da maturidade. No começo eu falei um pouco do contexto que aquela igreja nasceu. E como o apóstolo Paulo conduziu o crescimento daquele rebanho, né? E aqui nós estamos falando da maturidade que eu e você temos que buscar. O tema da apostila é em direção, né? Nós estamos em direção ao amadurecimento. Então você precisa se despertar. Lê a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler aqui essa página, nós vamos encerrar, porque o relógio voa, né? E o pastor falou que o culto termina 9h30, nós vamos estar aí debaixo da bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Toda a nossa transformação tem como base, primeiro, a nossa mudança de mentalidade, pelo simples fato de que eu não posso fazer ou ir além do que penso. Por que Paulo deixou de se comportar como criança? Porque foi mudado na sua mentalidade de ver a vida. Foi uma decisão de sua parte. Como falamos anteriormente, isto não vem automaticamente. Ainda existe muitos adultos que poderiam ser caracterizados como verdadeiras crianças em sua maturidade. Então, o nível do nosso pensamento será o nível da decisão que assumimos. Amadurecer, espiritualmente falando, é passar da forma imatura de pensar e agir para a forma madura de pensar e agir. Ou seja, é passar da mentalidade carnal e natural para a mentalidade de Deus
em sua palavra. Isto gera transformação. A pergunta é: como ser maduro? Você tem uma mentalidade carnal? Não dá. É na decisão de mudar a minha mentalidade que proporcionou a mudança do meu comportamento. Porque decisão é a ponte para a maturidade. Se você se decidir a ter uma vida com Deus, a sair do plano terrestre, natural, carnal, e a viver o sobrenatural do Senhor, você vai alcançar uma transformação. Decida hoje, olha aí, decida hoje renovar a sua mente e deixar que o poder transformador da verdade mude seus pensamentos e atitudes para que você seja como um farol que aponta o caminho para o verdadeiro cristianismo. Amém? O verdadeiro cristianismo é mudança de vida. E se você quiser ser esse farol, Deus vai te levantar como esse farol. Amém? Bata a palma para a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé comigo, eu quero fazer um momento de oração. Eu quero que você reflita em tudo que foi falado, né? Se você desejar, aleluia, nós vamos trazer aí uma apostila para você ler em casa também. E depois ler na Bíblia. E tem muitas referências aqui que a gente... passou 1 hora. Se eu fosse ler todas as referências, não ia dar tempo, né? O relógio voa. Então nós estamos fazendo isso para aproveitar o nosso tempo, que é tão corrido, e viver essa mudança na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Aleluia. Deus, o desejo do meu coração é ver a sua igreja totalmente renovada, é ver a sua igreja transformada, é ver a sua igreja firmada na verdade. O desejo do meu coração é ver os pensamentos mudados, transformados, com atitudes de maturidade cristã. Então em cada coração aqui visita com o seu poder, visita com a sua unção, Espírito Santo, que o Senhor possa esclarecer e tirar as dúvidas, que nós possamos juntos, unânimes e unidos, crescer na graça, no amor e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu profetizo um amadurecimento, você em direção ao amadurecimento espiritual, aleluia, rumo, caminhando para a Canaã celestial. E eu determino na tua vida a unção do Espírito Santo. Eu profetizo a graça do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Bata a palma para Jesus e